Isso foi totalmente sem querer. Não sei se vocês escutam, mas está tocando o sino. Olá, oi, hello. Eu acho que vocês escutam, né? Meu, de verdade, eu liguei o vídeo e o sino começou. Pra quem não entende o porquê eu rio disso, é porque toda vez que eu faço um vídeo aqui em Munique, sai um sino. 99% das vezes, pelo menos. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu falo boa tarde porque estou me direcionando para vocês aí, na América do Sul, especialmente Brasil. E tô sino e ambulância, uma boa combinação, bem na hora que tô fazendo vídeo. Esperar um pouco. Ambulância. E boa sorte, ambulância. Bom, vamos lá. Eu tenho o Lucas Pellegrino aqui me cumprimentando. Como está aí? Boa tarde, Lucas. Tudo bem, hoje foi um dia tranquilo para mim. Fiquei mais quietinho porque tá rolando um dia cinza, um pouco de chuva. E tô aproveitando agora de me juntar com vocês. Lucas Pellegrino está dizendo ainda, só não pode ser atentado. Não, não é atentado não. Deus me livre de atentado, já chega. Não para mim, né? Já chega para o mundo de atentado. Quem me dera se essas coisas pudessem parar de uma vez. Márcio Clark diz boa tarde. Olá, Márcio, boa tarde. Tudo bem? Bom, conforme vocês vão entrando aí, mais tarde eu respondo. Eu queria fazer uma transmissão com vocês agora para falar de coisas que eu tenho enrolado tanto para falar. E ao invés de ficar esperando as circunstâncias, as formas mais bonitas e adequadas de fazer essas, essas coisas, acabo não fazendo nunca. Eu quero fazer logo. Eu quero contar para vocês um pouco do que tá. Muitos de vocês aqui no meu Facebook atualmente não me conhecem ou eu não conheço vocês. Tem muita gente hoje que está pensando que eu sou uma pessoa que está fazendo qualquer coisa diferente do que eu realmente sou. Por exemplo, tem muita gente que de repente acaba me perguntando se eu sou DJ, se eu sou modelo, acredite, entre outras coisas. Eu queria explicar para todos vocês, então, o que é que eu sou, e para quem já me conhecia, vai entender melhor o que eu estou fazendo e o que eu sou hoje, o que eu estou sendo. Bom, para é o seguinte. Eu sou brasileiro, obviamente, nascido no interior de São Paulo, São José dos Campos. E até então eu fui bailarino por muitos anos de sapateado americano. E me dedicava também depois, aí por cerca de 16 anos, a ensinar inglês. Eu fui professor de inglês, acredite se quiser. Eu falo acredite se quiser porque hoje meu inglês é super ruim. Assim como o meu português, assim como o meu espanhol. Eu não falo nenhum idioma muito bem. Aliás, eu não falo bem, né? Enfim, essa foi minha vida no Brasil até os 21 anos. Foi quando eu saí do Brasil para buscar uma experiência intercultural. O que que no Brasil eu sabia que eu podia ter uma experiência cultural diferente, porque assim é o Brasil, é um mini continente, né, onde várias culturas diferentes se encontram. O Lucas Pellegrino tá rindo do meu sotaque. Colocou uns 5 kkkks e fala, eu amo seu sotaque. Sei. Pode rir. E... Bom, nesse caminho todo eu tentei fazer as rotas clássicas de muitos jovens aí que era fazer o intercâmbio dos Estados Unidos, do Canadá, e as coisas não deram certo por assuntos de visto. E isso aconteceu bem naqueles tempos
do atentado. Lembra do atentado das torres de Nova York? Então foi tudo coincidido com esses momentinhos meus. Foi aí então que, convivendo com pessoas aí no Brasil, de uma é uma ONG estudantil chamada IESEC. E ali, naqueles tempos, eu estava convivendo com muitos estrangeiros diferentes. Entre eles tinha uma, entre vários deles tinha uma garota peruana. E, bom, para fazer a história mais curta possível, com essa garota peruana, eu me amarrei para passar um tempo com ela em Lima, no Peru, onde eu finalmente me estaria dispondo a não somente absorver um pouco da cultura peruana, mas aprender espanhol fora de sala de aula. Eu queria aprender espanhol sem estudar. Então, eu vi que eu tinha umas milhas ali sobrando, combinei com ela, consegui puxar umas entrevistas para fazer alguns trabalhozinhos e fui. Fui voar até Santiago do Chile, onde eu faria uma conexão entre aspas, que aí era até onde eu podia voar com as minhas milhas e depois eu voaria de uma forma independente para Lima, no Peru. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque, chegando em Santiago, eu fui aproveitar de fazer. Ai, gente. Para mim é difícil falar essas coisinhas em público, mas eu quero ser verdadeiro. É esse o único sentido de eu estar compartilhando essas coisas com vocês. Nesses primeiros dias que eu fiquei em Santiago, eu não conhecia realmente ninguém. E, bom, eu posso falar umas coisinhas loucas para vocês, para adiantar. Nos meus primeiros dias no Chile, eu tive muitos espécie de déjà vus, essas coisas que as pessoas falam que, tipo, quando você está vivendo uma situação, passando por uma situação e parece que já viveu isso antes, parece que já passou por esse lugar antes, já esteve aí. Isso me aconteceu, por exemplo, em um dia 5 vezes. Essa percepção. Foi muito, eu nunca tive tanto isso na minha vida. E eu vivi também essa história de explorar mais a minha sexualidade. No Brasil, eu era declarado heterossexual e tinha pouquíssimas experiências homossexuais, porque quando eu as tinha, era muito escondida. Por assuntos familiares, por assuntos religiosos e por assuntos pessoais. Eu não queria viver isso assim de forma séria. Aliás, eu não entendia que isso é algo sério. Eu não respeitava isso. Para mim, teria que ser uma brincadeira passageira. Talvez como muitos de vocês que são ou que viveram uma experiência parecida. Uma experiência parecida. Bom, enfim. Nesses primeiros dias por lá, tive algumas experiências assim, com alguns carinhas. E daí eu conheci a primeira pessoa que veio me dizer que queria namorar comigo, assim, no momento em que eu, na verdade, poderia fazer isso. Eu comecei um namoro com alguém no Chile. E, é isso, ele ficou insistindo de que eu não fosse para Lima, que eu não seguisse para o Peru, que o nosso era bastante bacana, não deveria terminar assim, e que ele poderia me ajudar, obviamente, a eu ter essa experiência que eu queria ter no Peru, no Chile. Que seria muito melhor, inclusive. E abrindo parênteses, eu já tinha tido essa percepção de uma forma bastante interessante com relação a Santiago. Santiago, chegando ali, eu vi que a cidade era para níveis sul-americanos. Cidade, uau, tranquila, limpa, bonita, bem diferente do que eu esperava. Apesar de já estar naquele tempo mais ou menos escutando um barulho, estava rolando um boom assim de um despertar turístico no Brasil para com o Chile, pelos assuntos aí de vinho,
estações de esqui e tal. Chego no Chile, vivo essa aventura já então, já que eu saí do Brasil disposto a ter aventuras, eu pensei que talvez eu deveria já me abrir a essa possibilidade. Perguntei para minha família o que eles achavam sobre a possibilidade de eu ficar em Santiago. Obviamente, eu não falei do motivo verdadeiro, o porquê, né? O porquê desse amiguinho, não falei nada disso. Mas a família me apoiou, me disse, se você acha que é um lugar bacana, fica aí, a gente te apoia no que for possível. Eu fui ficando. Em 2 semanas, essa pessoa veio me dizer que, porque gostava muito de mim, não poderia seguir mentindo ou escondendo coisas, e veio me dizer que, bom, trabalhava fazendo fraudes, clonagem de cheques e coisas assim, que já tinha ido para a prisão antes, mas estava tentando sair desses esquemas. E ali eu me vi super sem chão, porque foi um susto para mim gigante. Como eu disse para vocês, eu não conhecia ninguém, eu estava ali fazendo contatos e abri mão de ir para o Peru, no caso de ir para casa da minha amiga, que já estava totalmente organizada para me receber, ficou chateada quando eu falei para ela que eu não iria mais. E bom, agora já era, não tinha mais volta atrás. Eu saí do Brasil, dispensei todos os meus trabalhos, todos os meus projetos, tudo, tudo. Eu fui de fundo nessa experiência e eu coloquei para mim na cabeça de que passasse o que passasse, acontecesse o que acontecesse, eu não voltaria para o Brasil em menos de 6 meses, pelo menos. Pelo menos 6 meses. Daí foi esse assunto. Eu, obviamente, não tive como continuar com essa pessoa. Isso para mim foi um susto, um choque gigante. Imagina se, por exemplo, só em estar na casa convivendo, chega a polícia, chega algo, eu já preocupado em ter uma vida no closet aqui para esconder assuntos sexuais, de orientação sexual. Imagina essa possibilidade de estar ligado a crime de uma outra pessoa, meu Deus, não. E não, aquilo não tinha nada a ver comigo, tinha nada a ver com minha essência, com o que me ensinaram. Foi horrível. Foi horrível aquele começo. Mas foi preciso aquele começo para eu começar a entender de que toda grande aventura que a gente tem na vida depende muito da gente escolher as pessoas certas para ajudarem a gente. Porque muitas pessoas às vezes oferecem ajudas, mas poucas pessoas realmente estão preocupadas em serem a ajuda, porque ajuda boa é ajuda desinteressada, é ajuda que quer te fazer bem somente, não é ajuda que está esperando fazer algo para colher algo depois, né? Se a gente pensar bem, analisar bem. Bom, eu tive essas ajudas, eu tive esses começos. Tudo isso, talvez minha família está sabendo agora, através desse vídeo, assim, desses detalhes maiores. Mas eu não desisti, segui em frente. Foi super difícil, foi super apertado. Eu não fui para o Chile porque eu precisava de dinheiro, aliás, nunca precisei de dinheiro para viver. Eu cresci com empregada em casa, os pais trabalhando, pude fazer muitas coisas bem, assim. Não sou rico, mas nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Mais que isso, eu fui um garoto mimado muitas vezes. Bom, vivi esses momentos de apertos interessantes no Chile. Era isso, ou era, ou era largar a mão do projeto. E assim comecei. Assim comecei a viver um montão de experiência. Aí eu consegui o meu primeiro trabalho de carteira assinada na vida foi no Chile. Trabalho registrado, onde eu era funcionário, porque até então eu era sempre um prestador de serviços, como professor de inglês, professor de sapateado. Então no Chile, até chegar a essa empresa, eu tive que trabalhar com coisas que eu jamais pensei que eu trabalharia no Brasil. Sendo garçom, trabalhando em hostel, ganhando super nada, trabalhando muito. E eu engolia, 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 engolia.
Até chegar nessa parada de ter documentos para conseguir viver no Chile, trabalhar no Chile como chileno, que naqueles anos atrás não era fácil. Não existiam acordos como hoje existe, de associação no Mercosul. Se você, brasileiro, quiser ir para o Chile tentar uma aventura de vida, é bem mais fácil. Bem mais fácil. Antes não era. Você tinha que ser casado com uma chilena, ou teria que ter parentes chilenos, assim, ou que uma empresa te contratasse e se fizesse responsável por você. E aí, por uma série de bagunças, assim, no meio de uma seleção, do processo de recursos humanos, eu fui selecionado, eles cometeram erros e se fizeram responsáveis por mim, eu tive a sorte de ter uma vida bem respaldada por uma empresa no Chile por 7 anos. Investi em muitas coisas. Investi em muitas viagens, viajei bastante pelo mundo, visitei Brasil toda hora, aprendi muitas coisas, conheci muitas coisas, e algo me incomodava, porque a minha vida, no sentido artístico, estava cada vez mais pobre. Eu deixei de dançar quando eu saí do Brasil, profissionalmente falando, e eu só dançava para me divertir quando eu saía. E a gente não sai tanto assim, né? Cada vez menos eu dançava, cada vez menos eu criava, cada vez menos eu tinha essa atividade na minha vida. A não ser como consumidor da arte alheia, de uma produção alheia. E aí começou minha história como produtor de eventos. Eu decidi abrir uma empresa com um grande amigo que eu tenho no Chile. Abrimos uma empresa, tínhamos projetos de trabalhar com brasileiros no Chile, tínhamos projetos de assuntos corporativos, e eu tinha uma ideia distante de promover um evento destinado ao público gay no Chile, porque o Chile sempre teve uma cena bastante interessante com relação a shows. Shows de transformismo, shows glamurosos, shows de palco, shows. Então as boates, normalmente, elas se competiam entre elas dessa forma, na qualidade de shows. O assunto que me incomodava, particularmente, era porque eu gostava de sair para dançar. Então, como essas boates se dedicavam a muito show, eu ficava um pouco incomodado, porque eu não queria estar vendo show, eu queria estar dançando. E acho que muitas pessoas ali começavam a perceber que tinham a mesma vontade que eu. E também achava um pouco desagradável de encontrar em um ambiente gay tanta coisa que relacionasse a homossexualidade ao feminismo. Coisa que eu não sou em contra. Não sou em contra, não tenho nenhum problema com o assunto ser, o assunto oferecer e tudo isso. Mas é tão gostoso ter um ambiente onde você possa se sentir confortável da forma que for, onde é gostoso ser diferente. Porque, pasmem ou não, é difícil para um gay estar confortável no ambiente num ambiente hétero, de repente. E muitas vezes é difícil para um hétero estar num ambiente gay também, como também pode ser difícil para um gay estar em algum ambiente gay de um estilo diferente. Ou seja, nesse caso eu estava entendendo de que eu gostaria de ter um ambiente um pouco mais natural, assim. Que, ok, aqui possam ter outros caras que sejam homossexuais, bissexuais, que sejam transexuais, whatever, heterossexuais, mas que seja gostoso ser, simplesmente, debaixo de uma influência musical que não vai parar do começo ao fim da festa e que essa energia faça festa. E nesses tempos eu estava observando muito a qualidade da música eletrônica gay mais consumida no Brasil. Me identificava muito com aquele estilo que as pessoas chamam de tribal house. E naquele tempo até observava alguns DJs e produtores que tinham um estilo bastante mais pesado. Parece que os estilos no Brasil, falando aí de 7, 8 anos atrás ou 10 anos atrás, tinham uma batida mais favorecida também para
uma variação musical que dizem que existe, que é a drag music. Enfim, era um tribal de umas pegadas mais pesadas. E eu fui vendo de que aquilo, na verdade, se comunicava bem com o que eu entendia que os chilenos curtiam, assim. E decidi investir nisso com esse meu sócio. E investimos num projeto que começou ali. Foi uma festa gay. E para mim foi um grande desafio, porque eu ainda vivia num certo closet. Até então minha família já sabia de mim, conversei com algumas pessoas, mas eu queria ter o meu assunto o mais reservado possível. E ainda assim conseguir fazer, produzir e comandar uma festa dessa forma. Ali nasceu a Rugueteria. Nasceu como uma festa gay, tribal house. Aí passa um tempo depois e descubro que é a primeira festa nessa. Bom, eu não sabia. Eu não sabia que era o começo ali do Tribal House no Chile, mas eu sim tinha claríssimo de que era a primeira festa dessa forma feita no Chile. Primeira festa independente, porque ninguém acreditava nisso, ninguém achava que isso seria comercial, até entenderem de que ali eu comecei a ter o público mais bonito do Chile, mais interessante. Começo a transitar então por diferentes boates do Chile que começam a contratar a minha marca ou o meu trabalho para trazer esse público que eu acabei virando referência no Chile. E no meio de tudo isso, aconteceram muitas coisas. Eu fui saindo da empresa, eu fui vivendo outros relacionamentos e tentei sempre, de certa forma, continuar tendo contato, continuar exercendo a rugueteria. Só que eu fui mudando. Eu fui mudando. A minha vida foi mudando. E a rugueteria parece que não podia mudar. Eu quis começar a fazer diferentes experiências profissionais dentro do mundo de eventos e fui abandonando, obviamente, cada vez mais o público, dando espaço para que o próprio público começasse a promover eventos ou essas mesmas outras boates. Outros problemas também acontecem, mas o importante eu fui entendendo de que eu precisava crescer, eu precisava viver mais experiências. E essas experiências eram confusas, assim como é o nosso viver. A rugueteria, hoje, 7, 8 anos depois, ela deixou de ser uma festa, somente. Porque ao longo desse tempo eu conheci muita gente, venho conhecendo muita gente ainda. Então você vai entender agora de que eu sou um pouquinho conhecido por assuntos de produção de festas, por assuntos de, não sei, de repente artísticos, mas sobretudo eu estou agora me expondo mais com vocês e me expondo mais e compartilhando mais, porque eu estou entendendo de que tudo isso que eu vivi até aqui me gerou uma responsabilidade. Hoje eu manejo uma comunicação com um grupo importante, como você que está vendo esse vídeo agora, as pessoas que colaboram comigo trabalhando. E tudo isso aqui precisa ser mais, precisa evoluir, precisa transcender. Transcender. Transcender nas funções. Por exemplo, se eu entendia que a marca deveria somente falar de Tribal House, eu percebi de que ela deveria falar muito mais do que isso. Porque eu queria falar mais do que isso. Jugueteria. Juguete em espanhol significa brinquedo. Jugueteria é o setor ali onde se brinca, é como um playground. É lugar de brincar. Eu, quando criei a imagem da jugueteria na cabeça, eu pensei no que eu queria sentir no ambiente. E eu queria sentir o quê? Eu queria sentir quando eu
você é uma criança, ou quando eu era uma criança e estava brincando em algo muito gostoso assim com os meus amigos, dessas brincadeiras que te permite falar, puxar assunto, incomodar, brincar da forma que for, com quem for, porque o que vale ali é a brincadeira, o que vale é a espontaneidade, o que vale é ser feliz, o que vale é essa essência da criança, essa essência da espontaneidade. Eu acho ela tão gostosa, tão necessária e tão linda, e ela tem tudo a ver com festa. Quem melhor para festejar do que as crianças, né? Quando chega o Natal, hoje eu percebo, estando um pouquinho maior, de que é sempre mais bonitinho ou gostosinho quando tem criança na família, para fazer a brincadeirinha toda dos presentes de abertura, né? É tão mais linda a vida com criança por perto. E ainda que você ou eu não tenha filho, deve ter ali algum sobrinho, ou tem filho, ou tem criança em casa, um irmão pequeno. Como é importante, né? A energia de criança por perto, a verdade da criança e tudo isso. Há pouquíssimo tempo, eu conversando com alguém que eu conheci aí no Brasil, compartilhando um pouco a minha história, essa pessoa veio me falar que talvez a minha missão na vida seria fazer com que as pessoas não deixassem a sua criança interna, a sua criança interior, morrer. Porque mais do que necessidade de levantar bandeiras sobre orientação sexual, mais do que necessidade sobre defender um estilo musical, mais do que representar um artista aqui e ali, desempenhar uma arte, de vez em quando, muito mais do que tudo isso, a gente sempre tem que passar uma mensagem. A gente tem que deixar alguma coisa nesse mundo. E eu acho que a inspiração que está me tomando é essa, de fazer despertar dentro de você, de todos vocês, essa consciência da necessidade de se conectar com a sua criança interior. A minha criança interior, a sua criança interior está ligado ao meu emocional. Então não é que aqui eu estou querendo levantar a bandeira saudosista. Falando de bandeira, estou falando muita bandeira agora. Eu não estou querendo falar de passado, eu não estou querendo falar para você voltar a mastigar o teu passado. Não é isso. Criança não faz. A tua criança não está no teu passado. A tua criança está dentro de você. A minha criança está dentro de mim. O problema é que a gente ignora ela. E eu quero que a gente pare de ignorar. Porque os nossos próximos precisam da gente. Eu hoje entendo que fazer festa é muito mais do que vencer como marca, competir com outras festas, ter gente feliz, ter gente se divertindo, seja como for. Festa é muito mais do que isso. A arte tem que passar algo realmente, na minha opinião, uma mensagem. Pode ser interpretada de muitas formas, mas essa é a mensagem que eu e a Rugueteria decidimos passar para você agora. Esse é o resumo do resumo do resumo, um pouco da minha história. Estou fazendo meia hora aqui já de transmissão. Quem puder e estiver interessado em ver isso depois, pode ver. Eu preciso muito, muito do apoio de vocês. Nada que eu estou fazendo hoje aqui é para me promover a fim de ganhar status de conhecido, ou melhorar assuntos para minha marca, ou fazer mais dinheiro. Eu não preciso de todas essas coisas por mim. Eu preciso pelo projeto. Então, se você quiser me ajudar a fazer com que essa mensagem ganhe força, eu já tenho colaboradores aqui ajudando a que esse projeto seja. Mas eu preciso
de muito mais colaboradores. Eu preciso de gente que entenda da necessidade disso. Preciso de gente que sinta a importância de fazer isso acontecer. Porque eu não posso fazer isso sozinho. Tá bom? Então, é isso. Eu preciso de ajuda. Então, tô aqui dizendo nesse momento, se você puder me ajudar, chega junto. Se joga. Até aqui, quero falar para vocês de que eu vou um pouquinho aqui explicando as coisas cada vez mais. Por isso que eu tô abrindo o canal de YouTube, por isso que eu tô fazendo mais transmissões. Eu vou brincar de música, vou brincar de festa, vou brincar de muitas coisas. Eu falo brincar no sentido de desempenhar o meu tempo, me dedicar a trabalho, com ou sem remuneração. Mas tudo o que eu estou e estiver fazendo vai ser com essa missão. Tá bom? De fazer com que todos nós tenhamos uma melhor situação emocional, para que a gente possa dar o melhor. Porque hoje em dia tá todo mundo desesperado por relacionamento, todo mundo desesperado por conexão. Mas tá tão difícil, né? Tá tão difícil fazer amigo, tá tão difícil ter bom relacionamento na família, tá tão difícil conseguir namorado ou namorada casar. Por que será? E tá tão difícil, eu percebo isso, tá tão difícil da gente mesmo se entender. Então começa por aí. Vamos começar por aí. Entendendo a nossa criança interior, respeitando ela, aprendendo com ela, porque crianças ensinam, né? E é isso. Se quiser fazer parte desse projeto, se quiser ajudar, eu insisto. Precisamos da sua ajuda, tá bom? Logo, logo estarei falando mais com vocês. Até aqui eu quero então agradecer a galera que estava vendo esse vídeo comigo. Eu vi que um montão de gente já se juntou. Vem Lucas Pellegrino dizendo: meu amor, sei o quanto está sendo difícil falar sobre sua vida, sobre sua sexualidade. Márcio Clark diz: complicado. Lucas Pellegrino, muito. Pois é, Lucas. Assim como você, por exemplo, é uma dessas pessoas que eu não conheço em pessoa. Estar falando, me abrindo assim para pessoas que eu não conheço é uma coisa muito, muito estranha, né? Eu não sei se tem muita gente aqui acostumada já com isso, mas para mim é muito estranho. Eu gosto de repente, fazer alguns assuntos em público, por exemplo, dançar, alguma coisa assim, mas a gente falar, e ainda mais falar da gente, contar a nossa história, super difícil, é muito difícil. Só que eu preciso fazer isso. Ninguém vai entender os meus projetos, ninguém vai entender a minha vida, ninguém vai entender nada de nada do que eu faço, se não entender a minha história. E eu quero ser verdadeiro, eu não tenho nada para esconder. E não preciso fazer isso. Então, acho que o meu melhor exemplo agora é esse. Compartilhar a minha história. E aí vocês veem se pode fazer algum sentido bom ou não na vida de vocês. Mas esse é o meu sentido. Aí tá dizendo aqui diversão, chora não, meu amor. Já até perdi o porquê vocês estão dizendo isso. Mas Márcio Clark vem e diz: parabéns pela iniciativa e sucesso. Muito obrigado, Márcio. O Lucas Pellegrino diz: o que puder fazer é só me falar, que bonitinho. Cara, essas coisas que eu falo pra vocês de escuta a minha música, segue isso aqui, segue esse SoundCloud, curte isso aqui. Me ajudem. Me ajudem que eu preciso voltar a fazer um barulho. Só que é um barulho novo. É uma movimentação para um sentido novo. E é isso. Essas pequenas ajudas eu vou estar compartilhando e pedindo para vocês em rede social, em tudo que estiver relacionado à roeteria. Eu peço que vocês abracem esse movimento. O movimento rogueteria. O movimento que vai fazer você alimentar a criança que existe em você, em nós. Fazer um mundo melhor.
Eu não sossego enquanto isso não acontecer. Tá bom? Então tá. Me despeço, 35 minutos de vídeo é muita coisa. Espero que esse vídeo não seja apagado pelo Facebook, mas qualquer coisa eu vou tentar já gravar ele por aqui e subir no YouTube para que vocês possam ver depois. Esse é um pedacinho, então, do que eu começo a contar sobre vocês, da minha história, do meu porquê de insistir nesse assunto da criança interior e, obviamente, para pedir a ajuda de vocês. Venham comigo, façam parte desse movimentinho. Vai ser divertido, tá bom? Beijo, muito obrigado. E logo, logo estou aí no Brasil. Dia 9 de setembro, aliás, em Maringá, junto com Thiago Costa, Titio Vini Marques. Vou começar a fazer uma bagunça em boates, fazendo aí promoção dessas músicas que eu tô fazendo vocal. Então, quem tiver por aí, chega junto, vai ver, vai conferir. Apoia, por favor, tá bom? Um beijo. Tchau. E sem sino. Beijo, tchau, tchau.